As pessoas hoje, elas compram só de pessoas autênticas, a verdade é essa. Então elas adquirem serviços, bens, produtos de pessoas que elas realmente interagem e que elas concordam. A primeira coisa que as pessoas fazem é procurar aquela pessoa no Instagram. Por isso que é muito importante a gente começar a produzir conteúdo cada vez mais de forma profissional nessas plataformas, né? Então é preciso aqui ter muita coerência em todas as ações e publicações que vão sendo feitas. Então, por mais que o perfil ele seja humanizado, como eu falei antes, aquela humanização ela precisa ser coerente com o conteúdo que eu produzo ali de forma profissional. E isso é super importante para fazer com que as pessoas interajam e engajem de verdade com aquele perfil, né? Então, como ser autêntico nas redes hoje com tanto conteúdo? Então, aqui eu trouxe algumas palavrinhas, também algumas frases que são importantes para a gente pensar e algumas se encaixam muito para esse público aqui, né? Então, a primeira é entender por que o público está ali seguindo vocês de alguma forma. Por que aquele público, quais são as dores do público? Quais são as maiores dificuldades que aquele público tem? Daqui a pouco vocês podem trazer soluções rápidas e fáceis para aquela pessoa e ela vai se ver muito junto com vocês. Então ela vai seguir, vai seguir por longa data, né? Não é só um seguidor que depois vai deixar de ser seguidor em seguida, que isso é o que mais acontece. Então, como que eu faço para que eu tenha um seguidor por longa data? A ideia de compartilhamento de depoimentos também funciona muito em alguns casos. A gente vê muito isso em alguns sites de advocacia, mas a gente não vê muito em perfis no Instagram e tudo mais. Então, tem gente que coloca muito esses compartilhamentos de depoimentos e depois dá destaque direto ali nos destaques, né, do Instagram. Tem uma parte só de depoimentos, alguma coisa desse tipo, ou feedbacks, depoimentos. Às vezes funciona bastante. A ideia de gerar uma conversa atual, eu acho que é a questão que mais se identifica com a área do direito, né? Porque tem muitas coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano e que precisam ser debatidas de uma forma mais, não digo teórica, né, Gabi? Eu acho que tu pode até me auxiliar aí. Então, acho que até tem muito aqui uma questão até da própria linguagem, né? A gente fala muito isso, assim, Exato. o advogado às vezes tem aquela coisa muito rebuscada, muito aquele juridiquês, tentar, de alguma forma, traduzir o direito para que todos possam compreender, né? Inclusive, lembrando que os teus seguidores, tu pode ter muitos seguidores advogados também da área, mas o teu objetivo são prospects, são clientes que não vão entender aquilo ali. Você chegar Exato. cheia do juridiquês, cheia dos termos, não sei o quê, a pessoa vai olhar e dizer, não tô nem entendendo o que ela tá falando. Então, acho que tem que ter uma conversa num nível que facilite a coisa, que torne mais compreensível muitas vezes coisas que nós, advogados, a gente vai olhar e vai dizer, isso aqui tá muito óbvio que é isso. Mas não é óbvio para quem não é da área, né? É natural, como em qualquer profissão. Então, tornar aquele conteúdo talvez mais palatável, eu acho que esse seria, eu entenderia esse teu gere conversa atual, para mim é muito nessa linha, né? Uma coisa mais acessível. Perfeito. E assim, tornar acessível um conteúdo que para as pessoas é muito difícil, né? E ao mesmo tempo, pensar em coisas que estão acontecendo no cotidiano e que as pessoas gostariam de entender melhor e que vocês conseguiriam explicar isso de uma forma muito mais prática para as pessoas. E isso funciona muito no Instagram hoje, principalmente porque existem diversas possibilidades. Então, no Instagram, a gente tem a ferramenta dos stories, onde a gente consegue conversar com as pessoas que já nos seguem, por exemplo. A gente tem o Reels, que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com o Reels, porque o Reels, quando ele nasceu num formato de dancinhas, de trends e tudo mais. Mas hoje, a gente tem muito conteúdo de qualidade sendo utilizado no Reels e sendo levado para fora de uma bolha, ou seja, levado para outras pessoas que a gente não tem nas nossas redes, mas que vão passar a nos seguir se elas gostarem daquele conteúdo. Então, tem tantas possibilidades hoje dentro do Instagram que a gente consegue gerar conversa, né? Uma conversa atual sobre assuntos atuais, que faz muito sentido também com a outra frase ali do aproveite que está sendo dito. Ou seja, qual é o assunto do momento que faz que eu tenho propriedade para falar, ou discutir, ou trazer à tona? Então, são questões que a gente pode trazer e que fazem muito, dão muito engajamento, né? Geram muito engajamento dentro daquela plataforma. Além da questão de opinar, porque o que acontece, né? A verdade é que nos dias de hoje, como as mídias sociais, elas são canais
de interação, de comunicação e de relacionamento, acima de tudo, as pessoas elas querem saber qual é a opinião da Gabriela sobre determinado assunto. E Qual é a aí opinião entra da na Karen? exposição, né, Karen? E Que é aí aquele entra a negócio. exposição. Ah, mas eu não quero me posicionar, porque se eu disser que é isso, vai ter 200 pessoas dizendo que é aquilo, mas vai chegar uma hora que, assim, tem coisas que tu vai ter que te posicionar, né? Não tem muito Exato. como... E faz parte que vão ter apoiadores e vão ter outros que nem tanto. E isso é do jogo também. É, e faz parte, né? E tem muita gente também que tem medo de se posicionar e perder seguidores. E faz super parte. Eu sempre digo, é melhor perder seguidores que não são prospects, por exemplo, que não vão se transformar em clientes e potencial, do que eu ter aqueles seguidores só por ter aqueles seguidores. Porque no momento que eu perco aqueles, certamente eu vou ganhar outros, né? Que são os outros que realmente vão fazer diferença para aquele perfil e para a minha vida profissional. Então, são questões que a gente tem que debater e discutir cada vez mais, independente da área de atuação das pessoas, né? Então, dá um medo? Dá um medo, né? De opinar, de falar o que pensa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco libertador até, eu diria. Porque a gente consegue ver o potencial existente através daquela plataforma. E o quanto as pessoas, grande parte delas, precisa de alguém que dê opinião. As pessoas querem debater, as pessoas querem discutir. E essas plataformas de redes sociais, elas são feitas para gerar relacionamento. E o relacionamento só se dá no momento que eu tenho discussão e conteúdo, a verdade é essa. Então, acho muito importante a gente pensar nessas questões.